médico disse Alzheimer e pela primeira vez em anos, eu respirei. Não foi um suspiro de tristeza ou de pena, mas um sopro de vida que parecia ter ficado preso no meu peito por décadas. Ali, naquela sala fria, com o cheiro de álcool e de notícias ruins pairando no ar, a palavra que deveria soar como uma sentença de morte soou como uma libertação. Eu olhei para o rosto da minha mãe, Helena, e vi apenas confusão, o primeiro vislumbre do nevoeiro que em breve a consumiria por completo. E enquanto o médico continuava a falar sobre estágios, tratamentos e cuidados paliativos, minha mente viajava para longe, para um futuro onde o som das chaves na porta não me causaria um arrepio de pânico, onde o telefone tocando não seria o prenúncio de uma nova crise ou de uma nova exigência. Eu sei que parece monstruoso, mas a verdade é que o apagamento dela era o começo da minha salvação, a nossa salvação. O som daquela palavra, Alzheimer, ecoou na sala de uma forma estranha. Para o médico, era um diagnóstico clínico, uma série de sílabas técnicas que descreviam a degeneração de um cérebro. Para mim, era o som de correntes se partindo. Eu conseguia sentir o metal frio e pesado que me prendia a ela se desfazendo, elo por elo. Foi uma sensação física, um alívio que percorreu minha espinha e relaxou músculos que eu nem sabia que estavam tensos. Por anos, cada dia era uma batalha silenciosa, uma dança cuidadosa em um campo minado de humilhações e críticas veladas. Eu vivia em um estado de alerta constante, antecipando o próximo ataque, a próxima palavra afiada disfarçada de conselho. Naquele instante, o barulho do mundo pareceu desaparecer, e tudo o que eu ouvia era o silêncio que prometia tomar o lugar dos gritos que só eu podia escutar. Lembro-me perfeitamente da manhã daquele dia. A tensão dentro do carro era quase palpável, mais densa que o ar úmido da cidade. Minha mãe, sentada ao meu lado, reclamava do trânsito, do cinto de segurança que a apertava, da música baixa que tocava no rádio. Cada reclamação era uma pequena agulha, uma forma de me lembrar que, mesmo em um momento de vulnerabilidade, ela ainda estava no controle. O meu medo não era do que o médico diria sobre ela, mas do que ela diria para mim depois. Eu já ensaiava as respostas, as desculpas, a forma como eu a acalmaria e assumiria a culpa por algo que não tinha controle. Era sempre assim. A doença dela, a dor dela, o mundo dela, e de alguma forma, a culpa era sempre minha. Era um fardo que eu carregava desde que me entendia por gente, um peso invisível que me curvava por dentro. A volta para casa foi silenciosa, mas era um silêncio diferente de todos os que já havíamos compartilhado. Não era o silêncio carregado de raiva não dita, de acusações pairando no ar. Era um silêncio vazio, oco. Helena olhava pela janela, mas seus olhos não pareciam registrar a paisagem. Ela estava ali, fisicamente, mas uma parte dela já havia partido. E nessa ausência, eu encontrei um espaço para mim, um espaço para respirar, para pensar em algo que não fosse ela. Pela primeira vez, o caminho para casa não pareceu uma jornada de volta à minha própria prisão. As ruas pareciam mais largas, as cores mais vivas. Eu senti uma pontada de culpa, um pensamento fugaz de que eu deveria estar chorando, sofrendo. Mas a sensação que me dominava era outra, uma paz egoísta e avassaladora. Eu sei, é terrível admitir isso. Uma filha que encontra paz na doença da própria mãe. A sociedade nos ensina a amar incondicionalmente, a cuidar dos nossos pais na velhice com a mesma dedicação que eles supostamente nos deram na infância. Mas o que fazer quando esse amor foi uma via de mão única, uma estrada de sacrifícios que nunca foram reconhecidos? O que fazer quando o cuidado que você recebeu foi, na verdade, uma forma de controle, de anulação? O diagnóstico de Alzheimer não era a tragédia da minha mãe, era o fim da minha. A doença que apagaria suas memórias era a mesma que me permitiria, finalmente, construir as minhas, longe da sombra esmagadora que ela projetou sobre toda a minha existência. Sua doença se tornou a minha cura, a permissão que eu precisava para finalmente viver. Sei o que você deve estar pensando agora. Que tipo de filha sou eu para sentir alívio em um momento como este? Talvez eu seja um monstro. Talvez o veneno que ela destilou em mim por tantos anos tenha finalmente corrompido minha alma. Mas antes que você me julgue, eu preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta que me faço todas as noites desde aquele dia no consultório. Você entenderia o que eu fiz se soubesse de tudo? Se conhecesse cada lágrima que engoli, cada sonho que abandonei, cada pedaço de mim que foi quebrado por ela? Já passou por algo assim?
Um relacionamento que te sufoca a ponto de a única saída parecer impensável? Eu só queria que alguém entendesse que minha reação não foi sobre a morte dela, mas sobre a minha chance de finalmente começar a viver. Meu nome é Mariana, tenho 45 anos, e se você me olhasse hoje, veria apenas uma mulher comum, talvez um pouco mais cansada que a maioria. Veria as olheiras que a maquiagem não consegue mais esconder e a maneira como meus ombros se curvam ligeiramente para a frente, como se eu carregasse um peso que ninguém pode ver. Há anos que não sei o que é uma noite de sono tranquila, daquele tipo que descansa a alma. Eu construí esta casa, esta família, com todo o amor que havia em mim, sonhando que seria meu refúgio, meu porto seguro. Mas por muito tempo, ela foi apenas o palco de uma guerra silenciosa, um lugar onde eu aprendi a andar nas pontas dos pés, a falar baixo e a engolir palavras para manter uma paz que nunca foi real. Eu sorrio para os meus filhos, cuido do meu marido, mas por dentro, uma parte de mim estava se desfazendo lentamente, corroída pela convivência diária com a minha própria mãe. Nem sempre fui assim. Houve um tempo em que eu ria com a barriga, em que meus sonhos eram maiores que os meus medos. Lembro-me de uma versão de mim, aos 18 anos, com uma câmera fotográfica barata na mão, sentindo-me a dona do mundo. Eu via poesia nas coisas mais simples, na forma como a luz do sol filtrava pelas folhas das árvores, nas rachaduras de uma parede antiga, no sorriso espontâneo de um estranho. Eu queria viajar, capturar o mundo através das minhas lentes, contar histórias sem precisar de palavras. Essa Mariana era vibrante, cheia de cores, acreditava que a vida era uma tela em branco, esperando para ser pintada com experiências e alegrias. Ela não tinha medo de errar, não pedia permissão para ser feliz. Olho para as fotos antigas e mal a reconheço. A mulher do espelho, hoje, parece ser apenas uma sombra pálida daquela garota cheia de vida. Os sacrifícios começaram cedo e foram tão sutis que eu mal percebi que estava abrindo mão de mim mesma. Começou com a faculdade. Eu passei para uma universidade em outra cidade, uma chance de ouro, a minha grande fuga. Mas minha mãe adoeceu de repente, uma daquelas doenças convenientes, sem diagnóstico claro, que só melhoravam com a minha presença constante. Quem vai cuidar de mim, Mariana? Você é tudo o que eu tenho, ela dizia, com os olhos cheios de uma tristeza que eu aprendi a reconhecer como manipulação. E eu fiquei. Troquei o curso de artes visuais por administração na faculdade local. Abandonei a câmera pela calculadora, a paixão pela segurança. E a cada escolha que eu fazia para agradá-la, para finalmente ganhar seu amor, eu sentia um pedaço da minha alma se quebrando, um eco silencioso da vida que eu estava deixando para trás. Foi quando conheci meu marido, Ricardo, que um pouco de cor voltou à minha vida. E com a chegada dos meus filhos, Lucas e Sofia, eu descobri uma força que não sabia que possuía. Eles se tornaram meu escudo, minha razão para lutar. Por eles, eu era capaz de qualquer coisa. Construí um lar cheio de amor, de risadas, de histórias antes de dormir. Fiz questão de que eles se sentissem vistos, ouvidos e amados incondicionalmente. Tudo o que eu nunca tive. Minha maternidade se tornou um ato de rebeldia silenciosa contra a minha própria criação. Cada abraço que eu dava neles era um abraço que eu nunca recebi. Cada "eu te amo" que saía dos meus lábios era uma palavra que eu sempre esperei ouvir. Eles eram a minha obra-prima, a prova de que eu não estava quebrada para sempre. Mas a sombra da minha mãe era longa e alcançava todos os cantos da minha vida, inclusive o meu lar. Depois que meu pai faleceu, ela veio morar conosco, e a paz que eu lutei tanto para construir começou a ruir. As críticas eram constantes, disfarçadas de preocupação. Ela reorganizava meus armários para me mostrar como eu era desorganizada. Comentava sobre a comida sem sal que eu fazia para as crianças. Mariana, você precisa ser mais firme com o Lucas, senão ele vai crescer um fraco, ela dizia na frente dele. Cada palavra era uma gota de veneno, minando minha autoridade como mãe, plantando sementes de dúvida na cabeça dos meus filhos. O campo de batalha não era mais apenas dentro de mim. Ele havia se expandido para a sala de jantar, para o quarto das crianças, para cada centímetro da minha casa. Lembro-me do dia em que fui promovida no trabalho. Cheguei em casa exultante, com uma garrafa de vinho para comemorar. Era a primeira vez em muito tempo que eu me sentia orgulhosa de mim mesma, que sentia um vislumbre daquela Mariana sonhadora de antes. Contei a notícia para minha mãe, esperando talvez um pingo de reconhecimento. Ela me ouviu com um sorriso forçado e disse: "Parabéns, minha filha, mas tome cuidado.
Homens não gostam de mulheres que ganham mais do que eles. Não vá deixar o sucesso subir a cabeça e acabar perdendo sua família. Em 1 segundo, ela transformou minha conquista em uma ameaça, minha alegria em ansiedade. Ela não roubou apenas meu momento, ela roubou minha confiança, me fazendo sentir culpada por ser competente, por ter sucesso. Naquela noite, o vinho ficou fechado na garrafa. Com o tempo, a mulher vibrante deu lugar a uma figura ansiosa, sempre em estado de alerta. Meu sorriso se tornou um reflexo, uma máscara social que eu usava para esconder o cansaço e a tristeza. Eu me pegava pedindo desculpas por tudo, por coisas que nem eram minha culpa. Desculpas por existir, por ocupar espaço. Eu perdi a capacidade de tomar decisões simples, sem antes pensar em como minha mãe reagiria. A voz dela se tornou a minha voz interior, um crítico implacável que nunca me deixava em paz. O contraste entre a pessoa que eu era e a pessoa que me tornei era um lembrete diário da minha falha, da minha incapacidade de me proteger da pessoa que mais deveria ter me amado no mundo. A parte mais cruel era a imagem pública dela. Para os vizinhos, amigos e o resto da família, Helena era uma avó dedicada, uma mãe amorosa que morava com a filha para ajudar. Ninguém via as lágrimas que eu chorava no chuveiro. Ninguém ouvia as críticas sussurradas quando não havia mais ninguém por perto. Quando eu tentava desabafar com alguém, as respostas eram sempre as mesmas. Mas sua mãe te ama tanto. Ela só quer o seu bem. Você tem sorte de tê-la por perto. Esse abismo entre a percepção pública e a minha realidade privada me fazia questionar minha própria sanidade. Eu era a ingrata? A louca? A filha ruim? A solidão de ser a única a conhecer a verdadeira face dela era, talvez, a parte mais pesada de todo o fardo. Essa foi a minha vida, uma sucessão de dias cinzentos, tentando sobreviver sob o jugo de um amor que machucava, que diminuía, que sufocava. Eu sei que minha história pode parecer dura, difícil de acreditar, mas é a minha verdade, a única que eu conheço. E agora, com tudo o que aconteceu, eu preciso entender se alguém mais passou por isso, se alguém mais pode ver além da imagem da filha que se aliviou com a doença da mãe. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. Minha mãe, Helena, era uma obra de arte da dissimulação. Em público, ela era a personificação da elegância e da sabedoria. Com seus 70 anos, mantinha uma postura impecável, cabelos sempre arrumados e um sorriso doce que desarmava qualquer um. As pessoas a adoravam. Ela era a avó perfeita, a mãe de quem todos falavam com admiração. Sabia exatamente o que dizer, como se portar, como atrair para si todos os olhares de um ambiente. Mas esse espetáculo era para os outros. Para mim, quando as portas se fechavam, o sorriso se desfazia e dava lugar a um olhar frio, calculista, um olhar que me media e me julgava constantemente. Eu era a única na plateia que conhecia a verdadeira atriz por trás da máscara, e essa solidão era uma forma de tortura. Ela não era apenas uma mãe difícil. Ela era uma narcisista implacável. E eu era o seu espelho favorito, aquele em que ela gostava de projetar todas as suas rachaduras. A raiz de tudo, eu entendi muito tarde, era a inveja. Uma inveja profunda e corrosiva de tudo o que eu tinha e que ela sentia que lhe fora negado. Ela não invejava minhas posses, mas sim minhas alegrias, por menores que fossem. O meu casamento com um homem bom, que me amava e respeitava, era um lembrete constante do seu próprio relacionamento fracassado com meu pai. Meus filhos, saudáveis e cheios de vida, eram a prova de uma maternidade feliz que ela nunca conseguiu sentir. Até mesmo minhas pequenas conquistas profissionais eram vistas como uma afronta pessoal. Por isso, a crueldade dela nunca foi aleatória. Era cirúrgica. Ela mirava exatamente naquilo que me trazia felicidade, plantando uma dúvida, uma crítica, uma preocupação. O objetivo era simples e devastador: garantir que nenhuma das minhas flores pudesse crescer mais alto que as ervas daninhas do seu próprio jardim. Essa teia de controle não foi tecida da noite para o dia. Foi um trabalho de décadas, que começou de forma tão sutil que se confundia com amor. Na minha infância, era o cuidado excessivo. Eu não podia ir à festa do pijama porque essas coisas são perigosas. Eu não devia tentar a aula de dança porque você é desajeitada, minha filha. Vão rir de você. Cada não era justificado como uma forma de proteção, mas na verdade,
Eram podas, pequenos cortes que me impediam de crescer, de desenvolver minhas próprias raízes, minha própria confiança. Ela me convenceu de que o mundo era um lugar assustador e que só ao lado dela eu estaria segura. Ela não construiu uma prisão com muros de tijolos, mas com barras invisíveis de medo e insegurança. E me fez acreditar que aquela jaula era, na verdade, um ninho. Quando ela veio morar conosco, a estratégia mudou. A poda deu lugar a ataques mais diretos, e o alvo não era mais apenas eu, mas a família que eu havia construído. Ela se tornou uma mestra em semear a discórdia de forma silenciosa. Lembro de uma noite em que meu marido, Ricardo, chegou cansado do trabalho e eu também estava exausta. Estávamos quietos no jantar. Minha mãe esperou que eu saísse da sala e disse a ele, num tom falsamente preocupado: "Estou tão preocupada com a Mariana. Ela anda tão nervosa, tão impaciente. Você precisa ter paciência com ela." Ela me pintou como a fonte do problema, a mulher desequilibrada, isentando-se de qualquer responsabilidade pela atmosfera pesada que ela mesma criava. Ela estava me isolando, triangulando, tentando quebrar a aliança mais importante da minha vida. O ponto de virada, o momento em que a ficha realmente caiu, foi por causa da minha filha, Sofia. Ela tinha 6 anos e chegou da escola radiante, com um desenho que havia feito. Era uma casa, um sol sorrindo e uma árvore roxa, orgulhosamente roxa. Eu a enchi de beijos e elogios e preguei o desenho na geladeira como se fosse uma obra de Monet. Minha mãe se aproximou, olhou para o papel com desdém e disse com aquela voz falsamente doce: "Que bonitinho, meu amor. Mas a vovó precisa te ensinar uma coisa. As árvores não são roxas, são verdes e marrons. Você precisa prestar mais atenção na aula." Eu vi o sorriso da minha filha murchar, vi a luz nos olhos dela se apagar. Naquele instante, eu entendi que o veneno não era mais só para mim. Ela estava começando a contaminar meus filhos. Aquele foi um dos piores dias da minha vida. Ver a alegria pura da minha filha ser esmagada por uma crítica tão mesquinha e desnecessária me quebrou de uma forma nova. Era uma traição em um nível que eu não sabia que existia. A confiança instintiva que temos de que uma avó protegerá seus netos, de que será uma fonte de amor e carinho, foi estilhaçada. Naquele momento, ela deixou de ser apenas minha mãe tóxica e se tornou uma ameaça real ao bem-estar emocional dos meus filhos. Você consegue entender o tamanho disso? A pessoa que me deu a vida estava deliberadamente tirando a alegria da vida das pessoas que eu mais amava no mundo. Você já confiou em alguém e se arrependeu amargamente? A guerra começou de verdade depois do incidente da árvore roxa. Naquela noite, depois de acalmar minha filha e garantir que a imaginação dela era um superpoder, eu fui falar com a minha mãe. Tentei ser calma, pedagógica. Expliquei que em nossa casa nós incentivávamos a criatividade, que não havia certo ou errado na arte de uma criança de 6 anos. A reação dela foi um muro de negação. Ela me acusou de ser permissiva demais, de criar crianças que não saberiam lidar com a realidade. "O mundo não é roxo, Mariana. Estou tentando ajudá-la a ser inteligente. E você me trata como uma vilã. Você sempre foi dramática demais, sensível demais. Não havia diálogo possível." Para ela, minha tentativa de proteger minha filha era um ataque pessoal, uma prova da minha eterna ingratidão. Eu saí do quarto dela com o gosto amargo da derrota na boca, entendendo que a paz era um luxo que eu não podia mais ter. As refeições se tornaram um campo minado. O silêncio tenso era quebrado apenas pelo som dos talheres batendo nos pratos. Minha mãe desenvolveu o hábito de fazer comparações cruéis, sempre em um tom de voz suave, quase casual. "O filho da sua prima tirou nota máxima em matemática. Ele é tão esforçado", ela dizia, olhando de relance para o meu filho, Lucas. "Espero que você se esforce um pouco mais este ano, querido, para dar orgulho para a vovó." Eu via meu filho encolher na cadeira, o brilho nos olhos dele diminuindo a cada palavra. A comida perdia o sabor, transformava-se em cinzas na minha boca. Eu estava revivendo minha própria infância ali, naquela mesa de jantar, forçada a assistir ao mesmo veneno que me foi dado ser servido, colherada por colherada, aos meus próprios filhos. Aquela sensação me transportava de volta no tempo. Lembro-me de uma peça da escola. Eu devia ter uns 10 anos. Eu tinha uma única fala, mas na hora, o medo me paralisou e eu esqueci o texto. Foi um segundo de pânico, mas para minha mãe,
foi uma eternidade de vergonha. Em vez de um abraço, recebi semanas de lembretes sobre o meu fracasso. Eu avisei que você não levava jeito para isso. Que vergonha na frente de todos os pais. O cheiro de poeira das cortinas do palco ficou para sempre associado a esse sentimento de humilhação. E agora, ao ver a expressão no rosto do meu filho quando ela o criticava, eu sentia o mesmo cheiro, a mesma náusea. A dor dele era a minha dor, amplificada, ecoando através das décadas. E a raiva que eu sentia, uma raiva impotente, crescia dentro de mim como uma febre. Ela começou a usar presentes como armas. Dava a Lucas o jogo de videogame que ele tanto queria, mas a entrega vinha com uma condição embutida. A vovó te dá, mas você tem que prometer que vai ser o melhor aluno da classe. Senão, vou achar que você só quer saber de preguiça. Para Sofia, uma boneca caríssima, acompanhada do comentário: cuide bem dela, não seja como sua mãe, que às vezes se descuida das coisas. Cada presente era um cavalo de Troia, bonito por fora, mas carregado de críticas e expectativas inatingíveis. Ela estava ensinando aos meus filhos que o amor era condicional, que o afeto precisava ser comprado com desempenho. Ela estava desfazendo, um presente de cada vez, tudo o que eu tentava construir sobre amor incondicional e aceitação. Meu marido, Ricardo, que sempre tentou manter uma posição neutra, começou a enxergar a verdade. Por muito tempo, ele achou que era um conflito de gerações, um atrito normal entre mãe e filha. A mudança veio quando ele a ouviu, escondido, dizendo a Sofia que o papai trabalhava tanto porque estava decepcionado com as notas do irmão dela. Naquela noite, pela primeira vez, ele não me pediu para ter paciência. Ele sentou ao meu lado na cama, segurou minha mão e disse: você tinha razão. Isso não é normal. Ela está manipulando as crianças, Mari. Nós precisamos fazer alguma coisa. O alívio de finalmente ser validada, de não estar mais sozinha naquela trincheira, me deu uma força que eu não sentia há muito tempo. A guerra agora era de nós dois. Com o nosso apoio mútuo, a tática dela mudou. Helena começou a minar minha autoridade de forma descarada. Se eu pedia para as crianças guardarem os brinquedos, ela sussurrava: deixem aí. A mamãe está muito estressada hoje. A vovó guarda depois. Ela se posicionava como a aliada deles contra a mãe malvada e rígida. Servia doces antes do jantar. Permitia mais tempo de tela assim que eu virava as costas. Cada regra que eu estabelecia era uma oportunidade para ela me desafiar e se mostrar como a avó boazinha, a fonte de todo o prazer e diversão. Ela não estava apenas me desrespeitando. Estava ensinando aos meus filhos que minhas palavras não tinham valor, que a autoridade da mãe deles era negociável e, na maioria das vezes, descartável. O meu lar, o meu refúgio, tornou-se irreconhecível. A ansiedade era uma companheira constante. Eu vivia em estado de alerta, antecipando o próximo ataque, a próxima manipulação. O cheiro do perfume dela, uma lavanda forte e enjoativa, impregnava cada cômodo e parecia me sufocar. Eu me sentia uma intrusa na minha própria vida, uma espectadora de um drama terrível, onde meus filhos eram as principais vítimas. Comecei a ter insônia, a perder peso. Por fora, eu mantinha a rotina, mas por dentro eu estava me desintegrando. O peso de proteger meus filhos e ao mesmo tempo lidar com a culpa de odiar minha própria mãe era esmagador, uma carga pesada demais para uma pessoa só. Uma noite, procurando um livro antigo, encontrei meus diários da adolescência. Sentei no chão do sótão empoeirado e comecei a ler. As palavras daquela Mariana de 15 anos me atingiram como um soco no estômago. Mamãe me disse hoje que eu nunca vou ser magra o suficiente. Ela me faz sentir pequena, invisível. Eu nunca sou boa o suficiente para ela. Eram as mesmas frases, os mesmos sentimentos que meu filho, Lucas, tinha confessado para mim na semana anterior. O padrão não estava apenas se repetindo, era um roteiro exato, sendo reencenado com uma nova vítima. Ver o seu próprio sofrimento se repetindo como um espelho na vida do seu filho é uma dor que não tem nome. Eu me senti completamente impotente. O que você faria nesse momento? Lutaria uma guerra que parece perdida? Ou tentaria tirar seus filhos do campo de batalha? A descoberta dos diários mudou tudo. A tristeza deu lugar a uma fúria fria e determinada. Aquilo não era mais sobre mim, sobre minhas dores passadas. Era sobre o futuro dos meus filhos, sobre a obrigação que eu tinha de quebrar aquele ciclo maldito. Comecei a registrar tudo, cada comentário, cada incidente, anotava datas, horários, as palavras exatas que ela usava. Não era para mostrar a ninguém, era para mim, era a minha prova.
A minha âncora, na realidade, um antídoto contra o gaslighting que me fazia duvidar da minha própria sanidade. Eu estava reunindo munição, me preparando para uma batalha que eu não sabia como lutar, mas que eu sabia, com cada fibra do meu ser, que eu precisava vencer. As memórias vinham em flashes, alimentando minha resolução. Lembrei-me da minha festa de 15 anos. Eu estava radiante com um vestido azul que eu mesma tinha escolhido. Me senti bonita de verdade pela primeira vez na vida. Quando desci as escadas, a primeira coisa que minha mãe disse, na frente de todos, foi: "Azul não é a sua cor, querida. Te deixa tão pálida." Lembro do meu sorriso congelando, da alegria se esvaindo como o ar de um balão furado. Passei o resto da minha própria festa tentando me esconder, sentindo os olhares de pena sobre mim. Jurei a mim mesma, ali no sótão, que nenhuma festa, nenhum desenho, nenhuma pequena alegria dos meus filhos seria roubada da mesma maneira. A memória da minha dor se tornou o combustível da minha luta. A estratégia dela se tornou ainda mais perigosa. Ela começou a incentivar segredos. "A vovó te deu um chocolate. Não conte para a mamãe, é um segredinho nosso." Coisas pequenas, aparentemente inofensivas, mas eu sabia o que ela estava fazendo. Estava criando uma barreira entre mim e meus filhos, um pequeno espaço escuro onde a lealdade deles era testada. Ela os ensinava a mentir para mim, a me ver como uma adversária, não como uma aliada. Ela se colocava no centro do mundo deles como a confidente, a cúmplice, enquanto eu era relegada ao papel da figura de autoridade a ser enganada. Era um jogo sujo, e as peças eram as almas inocentes dos meus filhos. Desta vez, eu não hesitei. Fui direta. Chamei-a para conversar e estabeleci a regra com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. "Você não vai pedir aos meus filhos para mentirem para mim. Nesta casa, nós não temos segredos. Isso não vai mais acontecer." A reação foi um espetáculo. Primeiro, a incredulidade. Depois, as lágrimas de crocodilo. E, por fim, o ataque. "Como você ousa? Depois de tudo o que eu fiz por você, abri mão da minha vida para te criar, e é assim que você me paga? Me pintando como uma monstra?" Ela se fez de vítima com uma maestria digna de um Oscar, bateu à porta do quarto e iniciou uma greve de silêncio, esperando que a culpa me fizesse rastejar e pedir perdão. A casa mergulhou numa tensão insuportável. As crianças sentiam o clima, andavam nas pontas dos pés, com medo de provocar uma nova explosão. Ricardo me apoiava, mas o estresse contínuo estava nos desgastando. A presença silenciosa e acusadora da minha mãe no quarto ao lado era como uma bomba relógio. O conflito já não era mais uma questão de discussões pontuais. Era o ar que respirávamos, tóxico e pesado. A doença da nossa família não era o Alzheimer que estava por vir. Era o narcisismo que já estava instalado há muito tempo e suas raízes estavam se espalhando, sufocando tudo o que era bom e saudável ao nosso redor. Em meio a esse caos, comecei a notar pequenas coisas estranhas no comportamento dela. Ela esquecia panelas no fogo, perdia a chave de casa repetidamente, culpava a faxineira por objetos que ela mesma havia guardado em lugares absurdos. No início, eu pensei que era parte do jogo, uma nova tática para me desestabilizar, para me fazer de empregada e me manter em estado de alerta constante. A linha entre a manipulação deliberada e uma possível confusão mental real começou a ficar turva, tornando tudo ainda mais assustador e imprevisível. Eu estava lidando com uma inimiga que talvez estivesse começando a perder o controle de suas próprias armas. Houve um momento de calmaria. Numa tarde de sábado, minha mãe dormia e eu observava meus filhos brincando no jardim. Eles corriam, gargalhavam, completamente imersos na alegria pura da infância. Naquele instante, observando a liberdade deles, eu senti uma clareza avassaladora. Aquela paz era o que eu estava defendendo. Aqueles sorrisos eram o meu porquê. E eu entendi, com uma certeza que gelou minha alma, que para preservar aquilo, para salvar minha família daquela guerra de desgaste, eu teria que fazer algo impensável. Eu não sabia o que ainda, mas sentia que o ponto de ruptura estava próximo. A gota d'água estava para cair, e eu precisava estar pronta para o que viria depois. A calmaria que se instalou depois da nossa última briga foi a mais assustadora de todas. Não era paz. Era uma trégua frágil, o silêncio pesado que antecede um desastre. Minha mãe parou com as críticas abertas, mas seu ressentimento pairava no ar como uma névoa densa. Ela se movia pela casa como um fantasma, com um silêncio que era uma acusação. Seus olhos me seguiam, cheios de uma mágoa performática,
e eu me sentia constantemente vigiada, julgada. Eu sabia que aquilo não era uma rendição, era um recuo estratégico. Ela estava apenas recarregando sua munição, estudando o campo de batalha para encontrar uma nova fraqueza, um novo ponto vulnerável para atacar. E essa espera, essa antecipação do próximo golpe, era, de muitas formas, pior do que o combate aberto. A ansiedade se tornou uma criatura viva dentro da minha casa. Foi nesse período que a confusão dela pareceu se agravar, mas de uma forma terrivelmente seletiva. Ela esquecia o caminho de volta da padaria da esquina, mas se lembrava com detalhes perfeitos de uma falha minha de 10 anos atrás. Deixava a torneira aberta, inundando o banheiro, mas não se esquecia de nenhum aniversário de parente distante, usando as datas para me ligar e me lembrar de como eu era uma neta, sobrinha ou prima ausente. Essa dualidade me enlouquecia. Eu me via dividida entre a filha que sentia uma pontada de dever e preocupação com uma idosa talvez doente, e a mãe leoa que via naquilo apenas um arsenal de novas táticas para desestabilizar nossa rotina e me sobrecarregar. Cada esquecimento era um novo ponto de interrogação. Era doença ou era maldade? O ponto mais assustador dessa fase ambígua aconteceu numa terça-feira. Cheguei na cozinha e senti um cheiro forte de gás. O coração gelou. Uma das bocas do fogão estava aberta, sem chama. Minha mãe estava na sala, assistindo televisão, alheia a tudo. Quando a confrontei, o pânico nos olhos dela pareceu genuíno. Ela ficou pálida, trêmula, e gaguejou um pedido de desculpas. Naquele momento, eu senti uma onda de compaixão. Ela estava em perigo. Nós estávamos em perigo. Ela precisava de ajuda, mas essa certeza durou pouco. 2 horas depois, eu a ouvi no telefone com minha tia, descrevendo o ocorrido como se fosse uma invenção minha. A Mariana está insuportável. Inventa coisas para me chamar de louca. Ela quer se livrar de mim, dizia, com a voz firme e lúcida de uma conspiradora. O chão se abriu sob os meus pés. Eu não sabia mais em que acreditar. Eu achava que as críticas dela eram o pior, que as humilhações veladas e a constante sabotagem da minha autoestima eram o fundo do poço. Eu estava enganada, terrivelmente enganada. O verdadeiro terror não era o que ela fazia comigo, mas o que ela planejava fazer com os meus filhos. Percebi que os ataques dela tinham mudado de natureza. Não eram mais apenas para me ferir no presente, para minar a minha felicidade diária. A nova estratégia era mais sombria, mais cruel. Ela começou a mirar no futuro deles, a plantar sementes de insegurança e medo que poderiam comprometer a pessoa que eles estavam destinados a se tornar. Ela não queria mais apenas me ver infeliz. Ela queria garantir que a infelicidade fosse o legado da nossa família. Meu filho, Lucas, sempre foi um artista. Desde pequeno, ele se expressa através de desenhos, de cores, de formas. É a paixão dele, a linguagem da sua alma. Ao perceber isso, minha mãe iniciou uma campanha sutil para destruir esse sonho. Que bonito seu desenho, meu neto, ela começava. Mas isso não dá futuro, não é? Artistas passam fome. Um menino inteligente como você deveria ser médico, ganhar dinheiro de verdade. Ela embrulhava o veneno em papel de presente de conselho de avó experiente. Ela estava fazendo com ele exatamente o que fez comigo e com a minha fotografia. Estava construindo, tijolo por tijolo, a mesma gaiola de medo e insegurança que me aprisionou por tantos anos. Estava tentando matar o sonho do meu filho antes mesmo que ele tivesse a chance de florescer. A partir daquele momento, uma fúria protetora tomou conta de mim. A mulher cansada e hesitante deu lugar a uma estrategista. Se ela agia nas sombras, eu agiria na luz. Matriculei Lucas em um curso de desenho avançado, sem consultá-la. Enchi a casa de livros e biografias de grandes artistas. Para Sofia, que amava música, comprei um pequeno teclado e a incentivei a explorar os sons. Cada tentativa dela de apagar uma luz, eu respondia acendendo 3 outras. Nossa casa se tornou um tabuleiro de xadrez. De um lado, Ricardo e eu, reforçando a autoestima e os sonhos dos nossos filhos. Do outro, minha mãe, movendo suas peças de dúvida e crítica. A tensão era palpável em cada cômodo, em cada refeição. A colisão era inevitável. Numa noite particularmente difícil, depois que as crianças foram para a cama, Ricardo me olhou com uma seriedade que me assustou. "Mariana, nós não podemos continuar vivendo assim", ele disse, a voz baixa e firme. "Isso não é vida. Está nos destruindo, está afetando as crianças de um jeito que talvez a gente nem consiga ver ainda. Nós precisamos de uma solução de verdade." Não era uma crítica, era um fato.
uma constatação dolorosa da nossa realidade. A palavra solução ficou pairando entre nós no silêncio do quarto. Uma solução de verdade não seria uma nova conversa, uma nova regra. Seria algo drástico, algo definitivo. E pela primeira vez, a ideia de fazer algo impensável deixou de ser um pensamento proibido e passou a ser uma possibilidade. Naquela noite, fui ao quarto dos meus filhos e os observei dormir. A respiração tranquila, os rostos serenos. Eles eram a minha única prioridade, a minha única causa. E, olhando para eles, uma certeza fria e cortante se apossou de mim. Para protegê-los, eu não poderia mais apenas me defender. Eu não poderia mais apenas aparar os golpes. Eu precisava remover a ameaça. Precisava acabar com a guerra. Naquele dia, eu entendi que, para salvar minha família, eu teria que fazer algo que, meses antes, eu julgaria monstruoso. Eu teria que tomar uma decisão por ela. Uma decisão que a tiraria da nossa vida, mesmo que ela continuasse fisicamente presente no mundo. A mãe que eu conhecia precisava desaparecer para que meus filhos pudessem viver. Eu sentia que estava no meu limite, que qualquer nova provocação seria a última. O próximo movimento no tabuleiro não seria dela, seria meu. A paz da minha casa, a saúde mental dos meus filhos, o futuro da minha família, tudo estava em jogo, dependendo do que aconteceria a seguir. E o que aconteceu foi a gota d'água, o momento que transformou todo o meu medo e minha dor em uma ação calculada e irreversível. Acredite, foi pior e, ao mesmo tempo, mais libertador do que eu jamais poderia ter imaginado. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. A gota d'água não caiu com um estrondo, mas com um sussurro. Era uma quinta-feira à tarde e a casa estava mergulhada em uma quietude rara. Eu trabalhava no meu escritório com a porta entreaberta e ouvia o som suave do lápis do meu filho Lucas deslizando sobre o papel. Ele estava em seu quarto, criando um de seus mundos de super-heróis, e aquele som era, para mim, a trilha sonora da paz. Minha mãe, que eu pensava estar dormindo, levantou-se. Ouvi seus passos lentos e arrastados no corredor, uma premonição ruim se formando no meu estômago. Ela parou na porta do quarto dele. O som do lápis cessou. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que já ouvi em toda a minha vida. Ele durou uma eternidade, carregado de tudo o que eu mais temia. Ouvi a voz orgulhosa do meu filho explicando seu desenho para ela. Ele falava sobre os poderes do seu personagem, sobre a capa que o fazia voar, sobre como ele salvava o mundo. Era a voz da inocência, da criatividade pura, buscando uma migalha de aprovação da avó. Eu podia imaginá-lo, com seus olhos grandes e brilhantes, erguendo o desenho para que ela visse, esperando um sorriso, um elogio, qualquer coisa que validasse seu pequeno universo. Eu prendi a respiração, rezando para que, por um milagre, ela fosse gentil. Rezei para que ela visse ali não um rabisco, mas o coração do seu neto, exposto e vulnerável, oferecido a ela em uma folha de papel. Foi um momento de esperança tola, o último que eu teria em relação a ela. Então, eu a ouvi. A voz dela não era irritada nem crítica. Era fria, factual, como se estivesse ditando uma lei da natureza. Você pode desenhar o dia inteiro, Lucas, ela disse. E o tom era tão baixo que eu quase não ouvi. Pode desenhar a vida toda. Mas você precisa entender uma coisa. Você nunca será bom o suficiente. As palavras não foram gritadas. Foram cravadas. Um veneno injetado diretamente na alma de uma criança de 10 anos. Não era um conselho, não era uma opinião, era uma maldição, uma sentença de fracasso perpétuo, proferida pela mulher que deveria ser uma de suas maiores fontes de amor. Naquele instante, o universo se contraiu até caber apenas naquelas palavras terríveis. O tempo parou. O som do meu coração batendo nos meus ouvidos era a única coisa que existia. E então, eu ouvi outro som. Um som que quebrou o feitiço, o choro abafado do meu filho. Não foi um grito, foi o som de algo se partindo dentro dele. E em mim, algo se solidificou. A raiva, a dor, a dúvida, tudo se fundiu em uma calma glacial, uma clareza absoluta e assustadora. Eu não gritei, não corri para o quarto para confrontá-la. Levantei-me da minha cadeira, com os movimentos precisos de um cirurgião, e caminhei em direção à sala. Eu não ia mais lutar com ela. Eu não ia mais tentar convencê-la de nada. Eu ia removê-la. O jogo tinha acabado. E eu estava prestes a virar o tabuleiro. Com uma mão que não tremia,
Peguei o telefone. Disquei o número do consultório do neurologista que havíamos visitado. Quando a secretária atendeu, minha voz era firme. Gostaria de marcar uma avaliação cognitiva completa e urgente para minha mãe, Helena, eu disse. Os episódios de confusão estão piores. Ela deixou o gás ligado outro dia. Ela está se tornando um risco para si mesma e para a minha família. Usei a verdade. Usei os sintomas que eu antes questionava, os mesmos que me causavam pena e desconfiança, como uma arma. Cada esquecimento, cada lapso, cada momento de vulnerabilidade dela se tornou parte da minha estratégia. Eu estava usando a sua doença, real ou manipulada, para orquestrar a libertação dos meus filhos. A confirmação veio uma semana depois, em um laudo frio e impessoal. Alzheimer, estágio moderado, progressão rápida. O médico, com um olhar de compaixão, sentou-se conosco e recomendou o que eu já sabia que ele iria recomendar: um ambiente de cuidados em tempo integral, com supervisão especializada. Ricardo, ao meu lado, parecia arrasado, o peso da decisão visível em seu rosto. Minha mãe olhava para um ponto vago na parede, talvez sem entender a gravidade da sentença. E eu, no meio daquela cena de tragédia familiar, senti a mesma onda de alívio avassalador que senti no primeiro dia. Mas agora era diferente. Não era apenas alívio. Era justificação. Era a permissão do destino, carimbada e assinada por um médico, para fazer o que meu coração de mãe já havia decidido. No dia seguinte, visitamos a primeira casa de repouso. O lugar era claro, limpo, com um jardim bem cuidado e enfermeiras sorridentes. Enquanto o administrador nos mostrava as instalações, minha mente não estava ali. Eu não pensava no conforto da minha mãe, nem na qualidade da comida. Eu pensava no som do choro do meu filho, pensava no brilho se apagando nos olhos da minha filha, pensava no cheiro de gás na cozinha. Quando ele nos entregou os papéis da internação, minhas mãos não hesitaram. A assinatura no final da página foi o traço mais firme que já fiz na vida. Cada letra que formava meu nome era um passo para longe da prisão. Um passo em direção à paz. Eu não estava internando minha mãe. Eu estava realizando um exorcismo. Eu sei o que isso parece. Parece que eu usei a doença da minha mãe como uma desculpa conveniente para me livrar dela. E talvez, no fundo, seja exatamente isso. Mas o meu alívio não veio do sofrimento dela, e sim do fim do nosso. Foi um ato de legítima defesa emocional. Foi a escolha consciente de proteger o futuro dos meus filhos em detrimento de uma lealdade tóxica a um passado que só me trouxe dor. Eu escolhi a vida, a saúde e a felicidade das pessoas que dependiam de mim. Foi uma escolha brutal, um cálculo frio que uma filha nunca deveria ter que fazer, mas que a mãe em mim fez sem pestanejar. Olhando para trás, para aquele momento, você teria coragem de fazer o mesmo? No dia em que ela se foi, não houve cena, não houve drama. Ela parecia genuinamente confusa, perguntando se íamos viajar. Eu a ajudei a entrar no carro da clínica, ajeitei seu casaco e dei um beijo em sua testa. Um beijo de adeus. Não para ela, mas para a tirania que ela representava. Fiquei na porta, observando o carro virar a esquina e desaparecer. Quando entrei em casa e fechei a porta, o silêncio me envolveu. Mas não era o silêncio tenso de antes. Era um silêncio limpo, leve. O ar parecia mais puro, as cores mais vivas. Eu respirei fundo. Um sopro de ar que preencheu cada centímetro dos meus pulmões. A guerra tinha acabado. E pela primeira vez em 45 anos, eu estava finalmente em casa. A casa respira de novo. É a única forma que consigo descrever. Nas semanas que se seguiram à partida da minha mãe, uma paz palpável se instalou em cada cômodo. A cadeira vazia na mesa de jantar, que eu temia que se tornasse um memorial da minha culpa, virou um símbolo de liberdade. O cheiro de café pela manhã não vinha mais acompanhado de um nó no estômago. Meus filhos voltaram a correr e a gargalhar nos corredores, e a música voltou a tocar nos alto-falantes. Descobri que o silêncio podia ser reconfortante, que a solidão podia ser serena. Eu estava reaprendendo a viver na minha própria casa, a ocupar os espaços sem medo, a ser a matriarca do meu próprio lar, sem a sombra de outra rainha pairando sobre mim. A ausência dela não deixou um vácuo, deixou espaço para que nós finalmente pudéssemos existir plenamente. Eu a visito uma vez por semana. É uma rotina tranquila, desprovida da antiga carga emocional. A casa de repouso é um lugar sereno, e eu a encontro sempre sentada em uma poltrona, perto da janela do jardim. O fogo que antes queimava em seus olhos se apagou. Agora, eles estão perdidos,
vagando por uma paisagem interna que eu nunca conhecerei. Ela não me reconhece. Para ela, eu sou apenas uma visita gentil, uma mulher que traz biscoitos e senta ao seu lado em silêncio. Às vezes, ela me conta histórias desconexas da sua infância, histórias de uma menina que eu nunca conheci. Não há mais críticas, não há mais farpas. Não há mais jogos. A mulher que me aterrorizou por 4 décadas desapareceu, deixando para trás apenas um corpo frágil e uma mente em ruínas. Sentada ao lado dela, nesse silêncio compartilhado com uma estranha que tem o rosto da minha mãe, eu não sinto ódio. Também não sinto o amor que a sociedade diz que eu deveria sentir. O que eu sinto é uma paz melancólica, a exaustão de um soldado que sobreviveu a uma guerra longa e brutal. O campo de batalha está quieto agora. O inimigo se foi. E eu, a sobrevivente, estou aqui, olhando para os destroços e finalmente entendendo que a vitória não é sobre alegria e celebração, mas sobre a quietude que vem depois que o último tiro é disparado. Não choro por ela, choro pela menina que eu fui, que merecia uma mãe de verdade, e pela mulher que me tornei, que teve que se tornar impiedosa para poder se salvar. A prova de que fiz a escolha certa está nos meus filhos. Lucas voltou a encher cadernos e mais cadernos com seus heróis, e suas criações nunca foram tão coloridas, tão cheias de vida. Sofia voltou a cantarolar pela casa, a espontaneidade que minha mãe tanto tentava sufocar, florescendo novamente. Eles não andam mais nas pontas dos pés, não trocam mais olhares assustados quando a porta de um quarto se abre. Vê-los assim, livres e leves, é a minha absolvição. Cada risada deles é um bálsamo na minha alma, a confirmação de que meu ato, por mais controverso que seja, devolveu a eles a infância que lhes estava sendo roubada. Eu quebrei o ciclo. A herança de dor que me foi passada morre comigo. Ela não chegará à próxima geração. Eu aprendi, da forma mais dura, uma verdade universal. Às vezes, a paz não vem da cura, mas do fim da dor. Nós somos ensinados a lutar, a consertar, a perdoar e a reconstruir. Mas algumas relações são incuráveis. São feridas que nunca fecham, que infeccionam e ameaçam todo o corpo. Nessas horas, a decisão mais corajosa não é a de insistir, mas a de amputar. A doença da minha mãe não curou nossa história, não trouxe um fechamento mágico com pedidos de perdão. Ela apenas colocou um ponto final em um livro de agonia, permitindo que eu finalmente pudesse fechá-lo e colocá-lo na estante, para nunca mais ser lido. A libertação não veio da reconciliação, mas da distância e do silêncio eterno. No final, eu finalmente encontrei o perdão. Não o perdão para ela, por todo o mal que ela me fez. Esse fardo não é mais meu para carregar. Eu perdoei a mim mesma. Perdoei a mim mesma por não ter sido a filha perfeita que ela exigia. Perdoei a mim mesma por ter sentido alívio em vez de tristeza. Perdoei a mim mesma por ter sido fraca por tanto tempo e, principalmente, por ter sido forte o suficiente no final. Perdoei a mim mesma por ter escolhido a minha vida, por ter lutado pelo meu direito de ser feliz. Eu me perdoei por querer sobreviver. E a sobrevivência, descobri, é a mais silenciosa e mais poderosa das vitórias.